Aê, vamos lá. Tô voltando aqui de um breve intervalo. Quero conversar com o Gora, meu amigo que está aqui, sobre as tragédias climáticas que afetam o sul do Brasil. E agora eu tô falando sul do Brasil, não tô falando Rio Grande do Sul. Por que eu tô falando sul do Brasil? Porque eu preciso mandar aqui meu desejo assim de força, de resiliência, meu abraço para Santa Catarina, onde o bicho já está pegando. Vamos para uma reportagem bem recente aqui da TV Bandeirantes para saber o que está acontecendo por lá. Bora! Bom, e agora a gente vai falar sobre a chuva que caiu em Santa Catarina, como é que vai ficar o tempo por lá. E quem traz as informações, Joana Trepto, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. 24 cidades foram afetadas pela chuva. Quase 1.000 pessoas estão fora de casa no estado. O Ronaldo Penido traz as informações desabrigados ao não é vivo brincadeira, de Floripa. tá? Boa noite para você, Ronaldo. Boa noite, Joana. Boa noite a todos. O fim de semana foi de muitos transtornos para os moradores de Rio do Sul, que tiveram que deixar as casas às pressas mais Rio do Sul com agora. a rápida elevação do nível do rio. A nova enchente causou transtornos em vários pontos da cidade. Foi o maior volume de chuva para um único dia em 8 anos. No domingo pela manhã, o rio Itajaí-Açu atingiu o pico de 8 metros e 97 centímetros. Nesta segunda, o nível do rio baixou um pouco, mas ainda era considerado alto, 7 metros e 97. Além de Rio do Sul, outras 7 cidades catarinenses decretaram situação de emergência em função das chuvas do final de semana. Voltamos com vocês no estúdio. Aê, muito bem. E aqui na mesa eu tô com o Gora, que eu apresentei como o meu amigo, porque de fato a gente trabalhou junto numa época lá na Prefeitura de Curitiba, ele estava na mobilidade, eu estava na comunicação, mas o Gora também é um parlamentar. E como parlamentar, ele vem com essa aqui, ó. Põe na tela pra gente, por gentileza. Cadê? Olha lá, ó. Então o projeto do Gora está colocando o Paraná em estado de emergência climática. Eu estou trazendo ali uma reportagem do Brasil de Fato, né? Vou ignorar a leitura porque eu estou com o próprio Gora aqui, né? Então vamos lá. O que é um estado de emergência climática? E por que ele precisa ser válido para o Paraná nesse momento? Álvaro, só lembrei aqui Rio do Sul, cidade que minha avó nasceu. Já falecida, mas ela nasceu ali no Vale do Itajaí, em Indaial, Ascurra, algumas cidades. São áreas vulneráveis, mas acho que a grande questão é que a gente está vivendo um novo normal. As ações antrópicas, né, as atividades humanas, nesse acúmulo de, talvez já vamos falar de 2 séculos já, elas estão levando a um estado das coisas que está chegando já, talvez já tenha até passado, os cientistas falam, do ponto de não retorno. Isso. E que, assim, esses eventos climáticos extremos, que aconteceu uma nevasca, uma coisa, nossa, uma chuvarada, está vindo uma tempestade, ou está sem chover faz X dias, eles vão ser mais e mais recorrentes, mais e mais frequentes, e a gente tem que ter políticas urbanas que deem conta dessa nova realidade. Então, falar do estado de emergência climática no Paraná, que é a ideia do nosso projeto de lei, que reconhece o estado de emergência climática no Paraná, a gente está propondo que todas as ações da administração pública, elas devem levar em consideração o meio ambiente, o clima, a mitigação, a adaptação, a resiliência das cidades e políticas de urbanismo que deem conta de, primeiro, envolver a sociedade como um todo. A gente reduzir danos, reduzir assim, as áreas mais vulneráveis, as áreas mais frágeis. E partir justamente dessa premissa de que o Brasil tem um acordo internacional, o Acordo de Paris. É muito bonito, o governador fala, o Paraná é o estado mais sustentável do Brasil, o prefeito fala, Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo. Mas o que a gente está fazendo de verdade, além da propaganda, além do marketing, para adaptar as nossas cidades, a nossa cidade, no caso aqui Curitiba, ao nosso estado, para essa nova realidade? A gente está colocando o orçamento, de fato, para a defesa civil, para a gente poder dar o apoio imediato às famílias, às pessoas que vão sofrer esses impactos mais duramente. A gente está adaptando, a gente está melhorando a infraestrutura das nossas cidades para que esses eventos aconteçam, e eles vão acontecer, mas que eles produzam o mínimo impacto, tanto em termos financeiros, econômicos em gerais, mas especialmente impactos nas vidas das pessoas. Então, é isso que a gente está propondo, que isso não pode ser um discurso lá para frente, tem que ser um discurso do presente, tem que ser algo que tem que ser colocado em prática no dia a dia. E o nosso projeto inova, Álvaro, porque ele coloca essa ideia de que o Paraná também ele é
ele se torna consignatário do Acordo de Paris. Então, a ideia é que até 2050 a gente tenha uma sociedade neutra em emissões, e para isso você tem que ter metas, você tem que ter um planejamento, você tem que ter ações efetivas do poder público para isso. Não basta só orações, não basta só emitir solidariedade, a gente tem que ter políticas públicas sérias em relação a isso, e não é o que a gente está vendo. Não é o que a gente vê no Paraná e nem em Curitiba. Agora, ouvindo você, cara, você mencionou um certo ponto de não retorno, né? E eu só consigo, assim, reconfirmar a minha percepção de que essa pauta, ela entrou num outro estágio. Por um lado, as pessoas sérias que falam em mitigar, em prevenir, em evitar, né? Elas deixaram de falar em previsões terríveis que vão se confirmar e começaram a falar nas preparações necessárias para lidar com o que já está acontecendo. Então, essa é uma mudança, né? Não se fala mais em não emitir carbono. Fala-se em construir um monte de coisa e em mover populações imensas, né, de um lugar para o outro, para não sofrer com esse tipo de desastre. Do outro ponto, no negacionismo, né, e eu acompanho isso muito de perto, é ossos do ofício. Eu acompanho o que esse pessoal pensa, o que esse pessoal diz. Você não enxerga mais, Gora, o negacionismo puro e simples. Esses eventos não acontecem. Esses eventos sempre aconteceram e vocês estão exagerando. Esse era o discurso dominante dentro do negacionismo. Agora, buscam-se causas alternativas para o fenômeno. Então, às vezes, seriam antenas HAARP, às vezes uma conspiração globalista de outro tipo, né? Então, veja que a discussão séria mudou de tom e a discussão no âmbito negacionista também mudou de tom. E nada disso me fala de um futuro muito alvissareiro, entende? Não, e mesmo eu estava vendo a notícia da Índia ontem, hoje, que também Nova Delhi com 50 graus Celsius. Sempre foi quente, mas a gente está vivenciando um nível de intensidade desses eventos que é o novo normal, é a nova realidade. Então, eu acho que a questão do negacionismo, né, Álvaro, a gente viu na pandemia, a gente vê o negacionismo presente ainda nas casas políticas em especial, e isso infiltrando-se na população como um todo, de forma muito irresponsável, é assim, uma negação do que a gente tem que fazer para enfrentar essa realidade. E eu acho que a busca, assim, por teorias conspiratórias ou explicações que não dão conta da realidade, também faz parte da natureza humana, né? De Sem querer dúvida. Explicar as coisas que a gente não tem. Mas eu acho que a gente tem um norte dado pela ciência agora, que, como você falou, não é mais um alerta do futuro, é um alerta do presente, do que está acontecendo agora. E eu acho que nesse sentido que a gente tem falado, desde que eu me elegi vereador, deputado, a gente tem tratado a pauta ambiental com uma centralidade. E é pensar que todas as discussões da administração pública, elas não deveriam ignorar esse componente. E não simplesmente, existe um componente ambiental em tudo. Claro, óbvio. Mas a gente pensar que esse componente, ele tem que estar no centro do planejamento das políticas de habitação, de mobilidade, de economia, de agricultura, porque sem ele não existe. Se a gente não tem, como diz o texto da Constituição, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Você não tem economia, você não tem agronegócio, você não tem indústria. O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? Indústrias, eu estava vendo um dado da Federação das Indústrias do Rio Grande também. Poxa, que eles retrocederam, acho que uma década, não sei se era isso que falaram, em termos de prejuízos à indústria do Rio Grande. Então, será que agora cai a ficha de que a gente tem que ter políticas ambientais sérias de preservação das bacias hidrográficas, de recomposição da mata ciliar, de áreas de preservação, de florestas? Tudo isso acho que a gente espera que esteja colocado de fato na perspectiva aí dos órgãos públicos. Muito obrigado, Gora. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência, a gente vai falar diretamente aqui do caso do Rio Grande do Sul, porque a gente tem novas informações. Um breve intervalo e a gente volta já já.